enfermidade ou as vítimas de acidentes uma vida útil razoavelmente satisfatória. No mundo científico, é voz corrente que as células embrionárias não são substituíveis para efeito de pesquisa por células adultas, uma vez que estas últimas não se prestam a gerar tecidos nervosos, a formar neurônios. Então, doenças neuromusculares e o tratamento da medula de alguém que ficou paraplégico ou tetraplégico, bem como de acometidos por Parkinson, não terão possibilidade de serem alcançados pela pesquisa a partir de células adultas. Confiram a entrevista da bióloga que nos assiste, a doutora Maiana Zatz, a seguir referida. Em outras palavras, os valores cotejados não possuem a mesma envergadura, surgindo triste paradoxo, no que, ante material biológico que terá, repito, destino único, o lixo, seja proibida a utilização para salvar vidas. Quanto preconceito, quanto egoísmo, fazendo lembrar Vieira no sermão da quinta-feira da Quaresma, em 1669. A cegueira que cega, cerrando os olhos, não é a maior cegueira. A que cega, deixando os olhos abertos, essa é a mais cega de todas. Sob esse aspecto, faz-se necessário ter presente passagem de obra de Márcio Fabre dos Anjos. A ética não se nutre simplesmente da ordem colocada, mas de objetivos e finalidades segundo os quais a ordem se refaz para garantir o processo humano. A ótica dos contrários às pesquisas não merece prosperar, distanciando-se de noção humanístico-racional. Sob o ângulo prático, sob o ângulo do tratamento igualitário tão caro à sociedade que se diga democrática, a conclusão sobre a inconstitucionalidade do artigo 5º em análise prejudicará justamente aqueles que não têm condições de buscar, em outro centro no qual verificado o sucesso de pesquisas com células-tronco, o tratamento necessário. Será que tudo isso interessa à sociedade brasileira? Trago para ilustrar informações sobre o assunto relativamente a diversos países, veiculadas em sítios na internet, e o faço em ordem alfabética. África do Sul permite todas as pesquisas com embriões, inclusive a clonagem terapêutica. É o único país africano com legislação a respeito. A Alemanha permite a pesquisa com linhagens de célula-tronco existentes e sua importação, mas proíbe a destruição de embriões. Austrália, lei aprovada em dezembro de 2006, permite o clone terapêutico, a união do DNA de células da pele em ovos para produzir células-tronco, também conhecidas como células-mestre, capazes de produzir todos os tecidos do corpo humano. Os embriões clonados não podem ser implantados no útero e precisam ser destruídos em 14 dias. Em 2002, o Parlamento autorizou os cientistas a extraírem células-tronco de embriões divididos para fertilização in vitro, mas baniu a clonagem de células.
China permite todas as pesquisas com embriões, inclusive a clonagem terapêutica. Singapura, o país se proclamou como um centro internacional para pesquisa em células-tronco, atraindo cientistas de diversas partes do mundo, inclusive os cientistas britânicos que clonaram a ovelha Dolly. São fornecidos incentivos robustos para a pesquisa em células-tronco, incluindo a clonagem de embriões humanos. Coreia do Sul permite todas as pesquisas com embriões, inclusive a clonagem terapêutica. Espanha, em maio de 2006, o parlamento votou para expandir o número de embriões disponíveis para pesquisa em células-tronco, de forma a incluir qualquer congelado até 14 dias de concepção. Antes, os pesquisadores apenas poderiam usar os embriões congelados anteriormente, a julho de 2003. A lei também permite aos pais de crianças com doenças incuráveis a conceberem novos embriões e escolherem um saudável para servir como doador de tecidos, em caso em que todos os demais tratamentos falharam. Estados Unidos, tem-se a proibição de aplicação de verbas do governo federal a qualquer pesquisa envolvendo embriões humanos. A exceção é feita para 19 linhagens de células-tronco derivadas antes da aprovação da lei norte-americana. Mas estados como a Califórnia permitem e patrocinam esse tipo de pesquisa, inclusive a clonagem terapêutica. França não tem legislação específica, mas permite a pesquisa com linhagens existentes de células-tronco embrionárias e com embriões de descarte. Índia proíbe a clonagem terapêutica, mas permite outras pesquisas. Israel permite todas as pesquisas com embriões, inclusive a clonagem terapêutica. Itália proíbe totalmente qualquer tipo de pesquisa com células-tronco embrionárias humanas e sua importação. Japão permite todas as pesquisas com embriões, inclusive a clonagem terapêutica, mas a burocracia para obtenção de licença de pesquisa é tão grande que limita o número de pesquisas. México, o único país latino-americano além do Brasil, que possui lei permitindo o uso de embriões. A lei mexicana é mais liberal do que a brasileira, já que permite a criação de embriões para pesquisa, especificamente para pesquisas. Reino Unido tem uma das legislações mais liberais do mundo e permite a clonagem terapêutica. Rússia tem uma das legislações, a Rússia permite todas as pesquisas com embriões, inclusive a clonagem terapêutica. Suíça, os eleitores aprovaram a pesquisa em células-tronco embrionária mediante um referendo nacional, ocorrido em novembro de 2004, autorizando apenas o uso de células-tronco embrionárias não utilizadas em processo de fertilização in vitro. A lei proíbe a clonagem humana e a criação de embriões para pesquisa em célula-tronco. Turquia permite pesquisas e uso de embriões de descarte, mas proíbe a clonagem terapêutica, como ocorre no Brasil. No Brasil, pesquisa efetuada em janeiro último pelo Instituto Ibope
revelou o pensamento da população e este deve ser sopesado neste julgamento. O índice dos que se manifestaram em apoio ao uso de células-tronco embrionárias, desconsiderada a parcela dos que não opinaram, chegou a 95%. Relembro o que consignei no exame de questão de ordem na ação de descumprimento de preceito fundamental, número 54, quando o plenário veio a mitigar a medida cauteladora deferida, que implicara o afastamento da glosa penal quanto à gestante e ao pessoal médico, no caso de interrupção de gravidez de feto anencéfalo. A questão disse então, a partir de 1º de julho de 2004, data em que concedida a medida cauteladora no processo, movimentou como não tinha acontecido jamais em qualquer tema submetido ao judiciário, salvo agora, relativamente à possibilidade de pesquisa em células-tronco, os mais diversos segmentos da sociedade brasileira. Muitos foram os artigos publicados, pró e contra o pedido formulado, variando as opiniões conforme as concepções técnicas, religiosas e morais. Tal como nas cortes constitucionais estrangeiras, o tema alusivo à vida, seja qual for o ângulo, o da pena capital, o do aborto, o da eutanásia e o da interrupção da gravidez, ante a deformidade inafastável, inviabilizadora da própria vida, vem sendo alvo, no Brasil, de enorme expectativa. Frisei que os olhos da nação voltavam-se ao Supremo e permanecem voltados. E este há de se pronunciar quer em um sentido, quer em outro, evitando a insegurança jurídica, a grande perplexidade que advém de teses díspares sobre a matéria. Lembrei, e lembro agora mais uma vez, que a história é impiedosa, não poupando posturas reveladoras de atos omissivos. Cumpre a esta Corte a guarda da Constituição Federal e a estará implementando a todos os títulos, sob as mais diversas óticas, vindo a julgar improcedente o pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade, mantendo a esperança, sem a qual a vida do homem torna-se inócua. Bem o disse a pró-reitora de pesquisa e coordenadora, já citada, do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo, professora Maiana Zatti, ao ressaltar nas páginas amarelas de Veja que a terapia com células-tronco pode ser considerada como o futuro da medicina regenerativa. Entre as áreas mais promissoras está o tratamento para diabetes, doenças neuromusculares, como as distrofias musculares progressivas e a doença de Parkinson. Com as células-tronco, também se poderá promover a regeneração de tecidos lesionados por causas não hereditárias, como acidentes ou pelo câncer. Digo eu, então, que se aguarde o amanhã, não se apagando a luz que no Brasil surgiu com a Lei 11.105 de 2005. Acompanho o presidente, o ministro relator, no voto proferido e os que o seguiram, e julgo improcedente o pedido formulado na inicial, assentando, portanto, a harmonia do artigo 5º da lei atacada com a Constituição Federal, notadamente com os artigos 1º e 5º e com o princípio da razoabilidade. É como voto.
Eminente ministro Marco Aurélio, portanto, vota no sentido da improcedência e acompanha integralmente o voto do eminente relator, ministro Carlos